Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor, nada tenho. Mesmo que eu tenha fé de mover montanhas, sem amor, nada tenho. Mesmo que eu tenha todo o conhecimento dos mistérios e da ciência, sem amor, nada tenho. Amados, o amor é a base de todas as virtudes. O amor é quem nos dá força, revelação. A palavra amor está ligado exatamente a Cristo. Isso por quê? Porque Cristo é o verdadeiro amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Como eu vou conseguir lançar fora os medos? É quando eu consigo ter na minha vida o verdadeiro amor. Porque eu sei que com ele eu estou com garantias. Eu estou bem cuidado. Eu estou protegido. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta. O amor, quando um cristão ele tem ligação com Deus, ele transborda esse amor do Senhor. Isso por quê? Porque o amor nos leva a temer a Deus, nos leva a nos distanciar do pecado. Tanto é que a própria palavra diz que quando eu acredito de todo o meu coração, eu obedeço ao Senhor. A obediência é uma forma de eu demonstrar amor para com Deus. Não é apenas falar, eu amo o Senhor. Quando o Senhor diz assim no seu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está dizendo, primeiro me obedeça. Tenha-me como primícia na sua vida. Isso é uma forma de eu acreditar, ou melhor, eu demonstrar amor para com o Senhor. Quando a minha vida é movida pela obediência da sua palavra. Por isso que a palavra, ela fala em relação ao amor, ela diz que o amor é superior, assim como a misericórdia de Deus, a sua justiça é semelhante. Tão grande é o seu amor, onde manifestou o pecado, superando a graça. Melhor dizendo, é esse texto que eu queria dizer para vocês. Por que superando a graça? Porque a graça está ligada ao amor de Deus. O amor de Deus é que supera todo o pecado. Por isso que a Bíblia também fala que toda manhã a misericórdia do Senhor é renovada. Por que existe tanta misericórdia? Porque existe muito amor. Por que existe muito perdão? Porque existe muito amor. Quem mais ama, mais perdoa. Por que uma pessoa consegue perdoar a outra? Não é porque ela simplesmente quis perdoar, mas porque o amor de Deus transborda na vida dela. Amados, só podemos perdoar as pessoas, perdoar nós mesmos, se de fato o amor de Deus estiver manifestado na nossa vida. Por que, Wilson, isso é possível? Porque o amor de Deus é algo sobrenatural que transforma o nosso caráter. Eu não consigo manifestar o amor de Deus se antes eu não tiver conectado com o amor dele. Se na minha vida não tiver presente o seu Espírito. Por que o amor vai livrar muitos do inferno? Por que muitos? Não todos. Porque a própria palavra diz que muitos serão salvos. Não são todos. Isso por quê? Porque no coração de muitos não tem espaço para o amor. O coração que está cheio do amor de Deus não tem como ir para o inferno, não. Não tem como mexer com isso. Por quê? Porque o amor de Deus nos livra de todo medo. O amor de Deus nos livra de todo pecado. Por quê? Porque dentro de nós vai criar um temor. E esse temor gera obediência. E essa obediência nos leva à eternidade. Mas Wilson, onde está a fé? É porque a fé já está dentro da obediência, amados. Eu não consigo obedecer se antes eu não tiver a fé. Por isso que o princípio da salvação é crer. Compreende? A própria palavra diz lá em Hebreus que se eu crer, eu serei salvo. Mas isso a palavra também diz o batismo. O batismo, desde que eu tenha, lógico, uma possibilidade, mas o princípio é crer. Se tu crer e for batizado, será salvo. Sim,
Mas se eu não tiver tempo de ser batizado, será que o ladrão da cruz teve condições de ser batizado ou não? E por isso Deus não deu a salvação para ele? Claro que deu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o ladrão da cruz, ele de fato acreditou em Jesus e relatou com a sua boca. Ele deixou claro, nós merecemos, mas tu não. Então permite que ainda hoje eu entre no teu reino? Entenda, ele reconheceu que Jesus tinha um reino. E que o reino não estava ligado ao mundo. Estava ligado à eternidade. Então aquele ladrão da cruz não foi acompanhado por Cristo. O ladrão da cruz, ele não teve um acompanhamento, uma mentoria do Senhor Jesus. Não teve. Mas ele acreditou. Diferente de Judas, que teve Jesus do lado durante 3 anos, amados. Escolheu o quê? A morte. Escolheu o quê? Roubar. Escolheu o quê? Trair. Então, o que o Senhor nos ensina? Que precisamos amar. Diferente do ladrão da cruz, Judas não conseguiu amar Jesus. Não conseguiu. Porque onde há amor, tudo suporta. O que suporta? A corrupção. Suporta a traição. Então, quando a gente ama de verdade, e isso é algo que é construído. Não é da noite por dia que a gente vai dizer, pô, já ama a Deus. Não, é uma construção. Cada renúncia que a gente faz, a gente está fortalecendo o amor de Deus na nossa vida. Cada sim que a gente dá para a sua palavra, a gente está aceitando o agir de Deus na nossa vida, compreende? E aí a gente está alicerçando o quê? O terreno, que é a nossa vida. Alicerçando com a base na palavra, com a base na obediência da palavra, com a base no amor, que é Jesus. Então, quando a gente entende que a base de tudo é Cristo, e Cristo é quem nos dá força, resistência para a gente conseguir avançar na vida, avançar na leitura da sua palavra, que muitas das vezes a gente não tem vontade, mas a gente precisa. Wilson, por quê? Porque a minha salvação depende do conhecimento de Cristo. Não tem como. Não, mas tem pessoas que conhecem a palavra e estão perdidas. Pois é. Para mim, eu preciso, a minha necessidade é conhecer a palavra para eu conseguir, de fato, estar próximo do Senhor. Porque eu só consigo renunciar ao mal se eu conhecer a palavra. Lá em Salmo 119, versículo 11, se eu não me falha a memória, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entenda, a palavra de Deus é o próprio Deus. E se eu conheço a palavra e mergulho na palavra todos os dias, eu não estou falando de você ler durante 3, 4 horas por dia. Não. Mas faça o máximo de esforço para você conhecer a palavra de Deus, para você se aprofundar no relacionamento com Deus. Como eu vou construir relacionamento com alguém se eu não conheço? Compreende? Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais forte eu vou estar. Mais resistente eu vou estar contra as armadilhas de Satanás. Contra as armadilhas da minha carne. Contra as armadilhas de todo um movimento que existe contra aqueles que amam a Deus. Então, a palavra hoje é: ame ao Senhor de todo o seu coração. Entenda que o amor é quem vai nos levar à eternidade. O amor é Cristo. E quando eu conheço a Cristo, o meu coração, por mais duro que seja, eu consigo fazer com que ele seja transformado. Porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo transforma. Porque o amor é o próprio Deus. Se queremos ter intimidade com o Senhor, precisamos buscar amá-lo todos os dias. E amar todos os dias é conhecer a sua palavra. E conhecer a sua palavra me leva à obediência. Ou melhor, eu obedecer a Deus me leva a amar o Senhor. E para eu obedecer, eu preciso conhecer a palavra. E quando eu conheço a palavra, eu sou transformado. O meu coração é purificado. E a minha mente é renovada. Porque a verdade liberta. A verdade me salva. E esse é o caminho. Não existe outro. Que Deus nos guarde e nos leve na presença do Senhor todos os dias.